Entendo. Agora, olhando para outras criptomoedas, além do Bitcoin, tem alguma outra que, além do Ethereum que você comentou, Uhum. que é a segunda mais valiosa, alguma que está se destacando ou que vale a atenção de quem está procurando? Eu gosto muito de olhar para setores dentro de cripto, Uhum. porque mesmo quando eu olho para o Ethereum, sem entrar em muitos detalhes aqui, mas o Ethereum ele é como se fosse uma infraestrutura, como se fosse a internet. E aí ele tem todos os méritos dele e ele também tem algumas falhas. Tem algumas coisas que ele ainda não consegue fazer bem como tecnologia. Como se eu tivesse a internet na época que ela era discada. Ela permitia que as pessoas se conectassem, mas ela não era tão rápido quanto a banda larga. E aí eu tenho outros projetos que tentam corrigir essas falhas do Ethereum, né? Ou tentam achar pontos em que ele não é tão bom e vão tentar apresentar uma solução melhor. A Solana, por exemplo, é um caso desse, que eu não gosto de pensar como um competidor, eu acho simplesmente que é uma outra abordagem para resolver um certo problema num nicho específico. Mas também, assim, é muito difícil você cravar, é a Solana, então, que vai ganhar esse jogo? Não é a Avalanche? Ah, não vai ser a Terra ou a Polkadot, será que vai aparecer? Então, eu tenho muito uma cabeça, e a equipe lá na Empíricos também, de olhar para o setor e fazer algumas apostas em players diferentes, porque a gente não sabe qual vai ser o ganhador e se é que vai ter um ganhador. Então, por exemplo, quando eu falo de Ethereum, ele está na categoria de contratos inteligentes. Então eu olho quais outros protocolos, projetos existem nisso e começo a alocar em alguns ativos nesse segmento. Então tem alguns segmentos que a gente gosta, de contratos inteligentes, de NFTs, né, que são os tokens não fungíveis, são as propriedades digitais. A parte de jogos que está muito relacionada aos NFTs também, e DeFi, que são as finanças descentralizadas. São serviços financeiros criados no blockchain. Esses três são os três principais que hoje a gente tem olhado como boas promessas para o futuro. E vale a pena investir hoje? Os projetos estão começando, estão popularizando, as NFTs, então, jogos nem se fala, né? Mas vale a pena investir com toda essa instabilidade que o mercado tem? Vale porque, é o que eu falei, a instabilidade ela é uma característica, ela não é um defeito. Na verdade, é uma coisa que você tem que estar ciente na hora que você entra. Se você não quer topar isso, melhor não entrar mesmo. Agora, se você vai investir em cripto, se você for esperar não ser mais volátil, você não vai mais ganhar, porque você vai entrar na hora que ele for um mercado gigantesco que não tem mais esse potencial. Então, a gente tem que entender uma relação de risco e retorno. Eu quero mais retorno, eu tenho que topar mais risco. Então, sim, é o momento. E algo que eu sempre falo para as pessoas, né, isso no ambiente de cripto é muito recomendado como um todo, você não precisa colocar todo o seu dinheiro de uma vez só. Você pode fazer compras parciais. Igual se eu fosse viajar e fosse comprar dólar, eu não quero correr o risco de ter pegado o dia da maior alta do dólar da década e ter pagado caro. Então eu compro um pouco todo mês. Então você pode ir entrando que no momento você pega uma queda, como está agora em relação à semana passada, outra hora você vai pegar um pouco mais caro, mas você tem um preço médio que te deixa muito mais confortável. E tem uma previsão, você comentou de o mercado ficar mais estável. Vocês trabalham com alguma previsão de quando isso vai tomar conta mesmo, as pessoas vão estar acessando mais e o mercado vai dar uma estabilizada? Eu não gosto de fazer previsão nesse sentido, assim, eu gosto mais de olhar para, como eu falei, no mercado tradicional. Então, hoje a bolsa de valores, qualquer uma delas, né? Vamos olhar a brasileira. Se ela oscilar 10%, todo mundo vai sair vendendo achando que o Brasil acabou. Cripto deve estar oscilando 10% agora. Então, para mim, a hora que o mercado de cripto tiver um tamanho similar ao do mercado tradicional, ou na mesma ordem de grandeza, é natural que essa oscilação ela diminua. E aí ele vai ser um mercado também mais consolidado, com menor potencial de valorização, comparado ao que é hoje, né? Certo. E hoje quem vai investir tende a olhar mais para aquelas moedas ou para aqueles projetos que estão na alta mesmo, né? Estão pegando um hype aí do mercado e pesquisar para poder investir é um pouquinho mais difícil. Como que a pessoa pode diferenciar o que canais, o que facilita ela a ter um acesso a esses projetos mais interessantes? Eu gosto muito de fazer a minha própria pesquisa porque eu estou nesse mercado e eu vivo disso, né? Mas eu entendo que as pessoas, né, no geral, não vão conseguir dedicar tanto tempo. Então, é o que eu sugiro para todo mundo, que é busque fontes de informação confiáveis. Pode ser Empíricos, pode ser outro lugar. Existem muitos sites de notícia hoje que veiculam cripto, né? Como lá fora você tem a CoinDesk, que é um site super parrudo, assim, super legal, acho que americano, que fala, mas assim, é muito mais notícias, né? Então tem sempre que ter aquela cabeça de que o fluxo de notícias, na verdade, é muito do que puxa o hype, ele não é análise, não é recomendação. Poucas empresas, comparativamente com o mercado de notícias, oferecem recomendações, né? Então,
Até, pô, você vai lá no YouTube, tem um monte de gente falando, um monte de gente legal, mas como é uma barreira de entrada muito baixa, tem muita desinformação ali também. Então, minha sugestão é mais assim, que você abra a cabeça para ouvir tudo que está rolando, abra a cabeça para entender os projetos, mas tente fazer um mínimo de diligência ali, assim, de entender quem é que está falando, se essa pessoa tem histórico, né? Assim, no nosso caso, a gente coloca o nosso na reta, sabe? A nossa remuneração ali como empresa depende dos nossos acertos. E a gente faz isso há 12 anos como empíricos, há um pouco mais de 4 aí em cripto, né? Então, assim, a gente tem ali um track record, né? Um histórico para comprovar o que a gente faz. Mas é isso, né? É ler, é se informar, é buscar informação de qualidade. Certo. As suas apostas para isso, você que estuda, né? Você não pensa no hype, se tá subindo ou não tá, indiferente. Quais são as apostas de quem estuda? Eu gosto do que eu falei, né? Assim, esses 3 setores, né? Então, acredito que DeFi, né? As finanças descentralizadas, é um segmento que ele tem muito paralelo com o mercado tradicional. Tem muita coisa legal para ser feita, porque se você for pensar, a gente inovou em vários setores, no e-commerce, nas montadoras, em todas as tecnologias, mas a gente não inovou nos bancos, né? Eles são bem parecidos com o que eles eram 100 anos atrás. Então ali tem muita coisa para ser feita. Não escolha um projeto só, tanto que, por exemplo, uma das séries que a gente oferece lá na Empíricos, a gente tem acho que 13 ativos diferentes, porque cada um tem uma especificidade, cada um é um projeto com uma proposta diferente. NFTs, quando a gente está falando games, né? Pô, de repente perceberam que gosto de games como um todo, porque é uma forma muito simples e óbvia das pessoas entenderem o poder do blockchain. Que é tão simples quanto minha sobrinha de 7 anos joga lá Minecraft ou Roblox, ela sabe o que é aquilo, ela sabe que pode existir a moedinha dentro do jogo, e a hora que ela transporta isso para um jogo em blockchain, só que depois, obviamente ela não está preocupada em ganhar dinheiro, né, porque ela tem 7 anos, mas uma pessoa um pouco mais velha que fala, caramba, agora essa moedinha eu posso vender numa corretora e trocar por grana, pô, essa pessoa viu muito valor do engajamento que ela oferece para o jogo em troca de um benefício para ela. Então acho que ali tem muita coisa legal para ser explorada e os colecionáveis como um todo. E por último, essas plataformas de contratos inteligentes, que é o que vai proporcionar, vai dar os alicerces para todas essas aplicações crescerem, que no fundo, a expressão que a gente usa que é a Web 3.0, né? A gente vive hoje na Web 2.0, a gente está dentro dela aqui transmitindo o podcast, que é um ambiente muito centralizado, né? O YouTube tem um dono, o Google tem um dono, o Facebook tem um dono, e a gente caminha dentro do ambiente de cripto como um todo, para esse aspecto de não ser centralizado numa pessoa, numa empresa, né? Ser people powered, né? Assim, as pessoas têm, a comunidade tem o poder sobre as decisões, sobre o avanço das coisas. Então, eu aposto nesses segmentos. Claro, tem sempre o ativo queridinho, mas assim, por exemplo, eu estava no almoço agora há pouco falando sobre cripto. Cara, meu queridinho continua sendo o Ethereum. É o mais óbvio para falar, mas assim, para mim, em relação ao risco e retorno, é uma das melhores possíveis. Dentro de cripto. Muito menos arriscado, com potencial gigantesco de criar-se coisas novas ali de tudo isso que eu falei. Legal.